Então a maternidade e a paternidade, ela te dá uma força que é sobrenatural. Então não me venha com essas conversinhas de quando a minha vida vai ser a mesma, jamais. Filho não vem com botão de liga e desliga. Ah, eu quero tirar foto para o Instagram, eu ligo. Agora eu quero dormir, eu desligo. Não, não vai funcionar assim. Você falou uma coisa muito sábia. Eu gostaria que quando que a minha vida vai voltar a ser como ela era antes? Nunca. Eu falo que a minha mãe, ela me deu o melhor conselho motivacional que alguém poderia dar quando meu primeiro filho nasceu. Ela entrou no quarto, foi a primeira visita que eu recebi, e ela falou exatamente isso. Ela falou, parabéns, a partir de agora sua vida nunca mais vai voltar a ser a mesma. E realmente, se a sua ideia é de que quando minha vida vai voltar ao normal, então nem seja, porque nunca mais vai voltar ao normal. E em nenhum aspecto. Quando nasce um bebê, nasce uma mãe junto. São dois seres sendo paridos, literalmente. Você vai virar outra pessoa fisicamente, você vai virar outra pessoa psiquicamente, você vai virar outra pessoa socialmente. Tem um pedaço morando fora de você, você nunca mais vai ter sossego de deitar 100% e pensar, ó, esquece da vida aqui. Imagina. Você sempre pensa, será que comeu, será que dormiu, será que está bem? Então, a maternidade, eu falo que ela é um sacerdócio. Então, eu só enxergo na perspectiva do sacerdócio. Se dar por alguém é um amor extremo, maternidade e paternidade. Eu falo que quando Camões escreveu Amor é fogo, que arde sem se ver, é ferida, que dói e não se sente, é um não contentar-se de contente. Ele estava falando de maternidade e paternidade. Só um amor por um filho te faz ser feliz e ao mesmo tempo ser triste. Você está lá vendo seu filho fazer um negocinho lá na apresentação da escola, você está muito feliz, mas ao mesmo tempo você está extremamente emocionado. É um fogo que arde sem se ver. Você sente um amor que você não consegue conter. Talvez seja o único ser humano pelo qual você é capaz de matar e de morrer. O seu filho adoece, você pensa, poderia 1000 vezes ser comigo. Ao mesmo tempo te dá uma capacidade de transcendência. A gente nunca é tão alma e a gente nunca é tão bicho. Quando você é mãe e pai, você é bicho num nível hard. Você avança em alguém, mata sem perceber que matou. Uma força que você não sabe de onde vem. Ao mesmo tempo, você faz uma suspensão de juízo. Minha filha estava na UTI quando ela teve 6 meses, ela teve uma pneumonia, grave, uma sepse em seguida, estava na UTI. Quando eu chego na UTI às 10 horas da manhã, o médico falou, olha, o estado da Bia agravou muito, ela deve evoluir para óbito nas próximas horas, mas nós precisamos dar qualidade de morte para ela, então nós vamos fazer um dreno. Só que não podemos anestesiar para fazer o dreno, porque a capacidade respiratória dela é muito baixa. Então eu falei, e aí? E aí nós vamos ter que fazer o dreno só com uma anestesiazinha local. Nós vamos dar uma anestesia local, fazemos o corte e vamos transpassar o tubo dessa grossura. Falei, doutor, como que vai ser esse procedimento? Eu vou deslocar a costela, vou passar o tubo até perfurar a pleura. Eu falei, e por que o senhor está me contando isso? Para que eu sofra? Não, porque você vai entrar na UTI e a cena que você vai ver não vai ser legal, porque a gente vai precisar amarrar ela, porque não vamos poder anestesiar. Falei, peraí, vamos fazer o seguinte? Vamos tentar sem amarrar? Mas não há possibilidade. Falei, eu vou estar do lado dela, segurando na mão dela e ela vai conseguir. Isso é desumano com você e com ela. Falei, nós queremos entrar nesse desafio juntos. Se você pedir para fazer uma unha e sair sangue, possivelmente eu não vou conseguir assistir. E eu segurei na mão da minha filha e falei, meu amor, eu vou te explicar o que vai acontecer. Mamãe, como é que é? Minha filha, vão deslocar a sua costela, vão cortar, vão passar um cano assim. Vai doer, mamãe? Falei, muito, meu amor. Mas nós vamos estar aqui. E eu vou te sustentar e você vai me sustentar. Ela segurava na minha mão, Fernanda, as lágrimas descia. E ela fazia assim, eu falava, só por um amor muito transcendental eu suportaria isso. Nossa, que força. Eu não suportaria isso por nenhuma razão humana. Então a maternidade e a paternidade, ela te dá uma força que é sobrenatural. Então não me venha com essas conversinhas de quando a minha vida vai ser a mesma, jamais. Filho não vem com botão de liga e desliga. Ah, eu quero tirar foto para o Instagram, eu ligo. Agora eu quero dormir, eu desligo. Não, não vai funcionar assim. Vai ter noites que você não vai dormir. E não é só porque ele é bebê. Talvez vai ser por muito tempo. Meu filho está com 24 anos e eu sofro até hoje por questões que ele vive. Ele está lá profissionalmente tentando se estabelecer.
E é como se cortasse na minha carne. Se pudesse, eu faria por ele. Então, você nunca mais vai ser o mesmo. Então, as questões relacionadas à maternidade e à paternidade, eu acho que talvez realmente, outro dia eu falava com Bia, né, com a doutora Ana Beatriz Barbosa, talvez realmente seja uma decisão a ser pensada. Tem gente que eu acho que realmente não nasceu para. De verdade, acho. Eu penso isso também, sabia? Porque como eu penso que é um sacerdócio, eu acho que tem gente que não nasceu para. Se você não está disposto a abrir mão de si, se você é extremamente egóico, se você é extremamente infantilizado, narcisista, se você não quer dar o lugar de criança para outra pessoa, sim. porque quando nasce um filho, você tem que dar o lugar de criança para o outro. Tem que dar o lugar. Agora você para de chilique. Você não é protagonista mais. Você não pode ser. Então, se você não passa por esses pré-requisitos, realmente tome essa decisão, não seja. Não seja um pai leviano, não seja um pai ou uma mãe leviana ou medíocre, não entregue pouco. Ah, eu quero o meu tempo. Não, o seu tempo agora é o que sobra, lindo. Se sobrar, E é isso. Né? É sacerdócio. Eu brinco que quando minha mãe falava assim, essa menina é enjoada demais. Eu estava almoçando, tocava o telefone. Se eu atendesse o telefone, eu voltava e falava, não como mais. Eu não gosto de comida fria. Depois que eu parei de comer e dei uma pausa, eu não como mais. Ela falava, essa menina é nojenta demais. Menino nasceu, eu comia a hora que dava, se dava, resto de menino é o que você come, sobrou no prato. Com um gosto delicioso ainda, né? Então, assim, é uma transformação física, mental, emocional, que se você não está disposto a passar, não seja. Por outro lado, talvez seja a melhor metanoia que a gente pode sofrer nessa vida. Eu brinco que quem não é pai e mãe, com todo respeito a quem faz essa opção, você vai passar por essa existência sem experimentar uma espécie de entrega, de amor, de sei lá, de transcendência. Eu acho que a gente experimenta um pouco do que Deus experimenta quando criou a humanidade, que é você ter um prosseguimento seu, alguém que você ama mais do que você mesmo. Você tem um motivo para fazer as coisas, né? E coisas suas se tornam muito pequenas e coisas que a gente pensa, porque eu tenho essa sensação, uma bobagem, assim, eu treinava todos os dias. E aí quando eu estava grávida do meu primeiro filho, a médica com 25 semanas falou assim, Fernando, seu colo está com 1,7, você não pode sair de casa. De primeiro momento eu falei, meu Deus do céu, como assim eu não posso sair de casa? Eu não vou mais treinar. Olha, e hoje eu olho para isso com uma pequenez, né? Não vou mais treinar, não vou mais não sei o quê, mas eu falei, não, o que importa é eu, mas eu não tinha noção ainda do que era. E isso foi a melhor coisa que me aconteceu, porque o Winnicott fala, né, que pra gente engravidar, a gente tem que dar um passo para trás para nossa barriga crescer para frente, porque ela vai ser o centro do nosso mundo. Que lindo. E na época eu não entendi isso. Na época eu falei, gente, mas não é possível, por que eu tô passando por isso? E isso fez toda a diferença para eu poder ser a mãe que eu sou, no sentido de abrir mão de mim. E eu não falo isso com dor, não é que me dói, não. Eu nunca mais saí com meu marido para viajar, eu nunca mais saí para jantar fora com meu marido, porque meus filhos não estão prontos ainda para dormirem fora. E tá tudo bem, porque eu prezo a rotina de colocar para dormir cedo, peço iFood em casa, tem dia que não como nada, porque senão isso o quê? Ah, mas eu preciso pôr na tela para eu fazer tal coisa. Não, você não precisa. Se eu nunca pus com 4 anos, por que você tem que colocar? Pode ser uma escolha, assuma a responsabilidade da sua escolha, mas não fale que não é possível, que é. E eu acho que é uma entrega, que quando a gente se entrega mesmo, fica leve, aí você vai colhendo o fruto e fala como vale a pena, né? E é tão bonito, né, Fernando? Porque eu falo assim que está faltando profundidade, está faltando demora. Comentava isso com Bia também, né? O que é medicina se não a arte de demorar-se? Você não consegue fazer um diagnóstico de um paciente sendo apressado. Sim. Hoje as empresas de medicina... Outro dia eu conversei com uma menina que acabou de formar em medicina, a idade do meu filho. Falei, filha, você já está atendendo? Ah, tia, atendi 1 ano, desisti. Falei, por quê? Ah, no pronto-socorro nós temos um scorecard, nós temos que atender cada paciente a cada 8 minutos. E aí eu estava ficando muito estressada, não estava conseguindo, preferi abrir mão. 8 minutos para você decidir quem vai para a UTI, quem vai para o centro cirúrgico, quem morre, quem vive. Medicina é tempo de demora. É perceber quem é o outro, é olhar quem é o outro, é tocar no outro. Não dá para fazer medicina correndo. Maternidade e paternidade é sobre demorar-se, é sobre profundidade. Se você não quer ir para esse nível de existência, seu convite é outro. E é interessante quando você fala de tempo de tela, né? Saiu agora uma pesquisa, agora comprovado, de que tela faz um mal tremendo. Crianças que entram precocemente em tela, elas vão ter
na adolescência, muito maior chance de desenvolver transtornos, problemas de insônia, problemas de obesidade, problemas de questões físicas, fibras musculares menores, enfim, um estudo de 10 anos com mais de 120 crianças. Então, comprovadamente, agora cientificamente, telas fazem mal. Mas por que eu entrego a tela? Porque eu quero ter de volta o meu tempo. Porque eu quero ter a vida de antes. Porque eu preciso ter um tempinho para mim. Tá, mas aí eu vou fazer 2 perguntas aqui rapidamente. Antes da gente entrar nesse ponto, vocês só me lembrem, porque eu vou fazer um contraponto aqui agora. Tá. Eu concordo com vocês, isso é uma coisa óbvia, tá? Meus filhos também não mexem em celular, nada, mas eu tenho que fazer para que as pessoas, muita gente não está na mesma, de repente, situação, ou por escolha, ou porque realmente não vem alternativa. Então deixa eu começar com essa, depois eu queria lhe perguntar sobre a diferença entre amor de pai e de mãe. Então deixa eu concluir esse ponto aqui com vocês. Só que o mundo que a gente vive hoje, e o dinamismo dele, mudou radicalmente. Veja, é muito interessante esse processo. Tudo está mais tecnológico. Todo ano o agro bate recorde. IA aparecendo, solucionando tudo que é problema. Máquinas automáticas. Pô, graças a Deus por isso. Era só táxi antigamente, agora você tem Uber. E vai indo. E tem Uber em outros países que já dirige sozinho. Autônomo. Então muito cômodo, muito bom, ótimo. Só que as coisas continuam ficando tudo mais caro. E isso é contralógico. Porque a partir do momento que aumenta a produção, maior oferta, era para ser preço. mais barato. Só que não, tudo fica mais caro. Então é um sistema econômico mundial escravizador. E antigamente o homem trabalhava e ele conseguia trazer recurso suficiente para manter um lar. Porque o que é manter um lar? Ou o pai dele, porque antigamente os avós, os pais, ainda conseguiam comprar casas, né? Hoje, no nosso tempo, vocês sabem que ninguém consegue mais. A coisa tá feia nesse sentido. Nós somos a primeira geração a empobrecer em relação aos nossos pais. Então os nossos bisavós tiveram uma condição, os nossos avós foram mais ricos do que eles, os nossos pais foram mais ricos que os nossos avós, e nós, eu falo de 80 para cá, 75 para cá, somos a primeira geração a declinar em relação aos pais de maneira geral. E isso é sério. Dito isso, poxa, o que se espera de um cara que consegue sair, trabalhar e sustentar a casa dele? Pagar um aluguel, trazer comida para dentro de casa, pagar as despesas básicas e tentar economizar alguma coisa para alguma emergência. Só que hoje, quando você pega as estatísticas do Brasil, o salário médio familiar é de no máximo 3 mil reais. E quando eu falo familiar, é a mulher indo trabalhar também, como média. Olha que loucura. E se eu pensar, quem ganha mais de 10 mil reais nesse país? Cara, eu não sei quantos por cento dá, acho que é 5%. 5%. É baixo o negócio. E 10 mil reais, se eu falar pra ti aqui, 10 mil reais, com 2, 3 filhos, Vixe. Mano, desculpa. Não é nada. Desculpa, é dinheiro necessário, né? Beleza. Então, concorda que a conta não fecha? Beleza. Aí nós temos uma questão que é o que eu quero perguntar pra vocês duas. Porque grande parte do público que vai nos assistir vai dizer assim: ah, mas isso é a vida de vocês. Vocês tiveram um certo privilégio, ou a vida possibilitou, ou, pô, vocês batalharam, e a capacidade e a vida proporcionou essa possibilidade. Mas olha o meu caso, aí a mulher vai dizer o caso dela. Pô, eu era casada, meu marido perdeu tudo, me abandonou, ou morreu. Ou a gente tinha um comércio que na pandemia fechou e nós falimos. Aí eu tive que sair para trabalhar. Eu sou, sei lá, eu sou secretária em tal lugar, atendente em tal balcão. E meu marido, sei lá, ele trabalha no McDonald's. Ele está fazendo Uber, ele está entregando comida. E no nosso ganha-pão aqui a gente junta tudo, dá, sei lá, 4 mil reais. E a gente tem que pagar aluguel. E a gente tem 2 filhos. Aí eu pergunto para vocês duas: como essa mulher não vai ter que deixar essa criança numa creche, porque ela precisa trabalhar,
num colégio que seja público, porque ela não tem grana para pagar. É uma educação, infelizmente, muito ruim, precária. E quando às vezes ela precisa de tempo, porque leva trabalho para dentro de casa, essa mulher trabalhou o dia inteiro, ela chega em casa, ela tem que limpar a casa, o marido ajudar de alguma maneira, é levar o lixo, lavar banheiro, fazer comida, porque isso é a rotina toda da casa. Como é que ela não entrega para o filho dela, mesmo que eu não concorde, ou a televisão para ele ver desenho, ou um celular para ele distrair com um desenho lá que ele precisa ver, e acaba não sendo essa mãe presente real, porque aí no final de tudo ela está exausta, a criança tem que dormir, e ela tem que ser também esposa do marido dela, que aí é onde os casamentos acabam, porque ninguém consegue mais ser marido, porque estão vivendo em torno de uma escravidão de imposição financeira, que honestamente, olha esse quadro que eu acabei de citar, qual é a solução? Eu entendo e acho que isso de fato é um cenário totalmente factível e talvez de uma grande parcela ou da maioria da população brasileira, mas para mim a questão é um pouco anterior. Esses dias, vou só dar esse exemplo e eu já faço uma conexão. Esses dias meu filho estava deitado no chão da sala, ele vai fazer 4 anos, mexendo na boquinha assim. Eu falei, Gael, o que você está fazendo? Tô contando os dentes, mamãe. Eu falei, que maravilha, por que, meu amor, que você está contando os dentes? Porque não tinha nada para fazer. Eu falei, que coisa linda, meu amor, isso se chama tédio, ócio, e a criatividade, ela vem daí. Fiquei muito feliz. Então, assim, entendo, né, que existe todo esse cenário, mas para mim é uma questão anterior que, se nós, adultos, soubéssemos o passo para trás que a gente tem que dar para nos tornarmos pais e mães, de entender que os nossos desejos não vêm em primeiro lugar, de que a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas porque a gente está criando um ser humano e que a gente também vai viver na frustração em prol de criar um ser humano melhor. Você vai fazer comida, você vai demorar talvez meia hora mais para fazer comida porque o menino tá ali te chamando. Responder porquês nessa idade, chega no final da noite, eu brinco com ele, a mamãe não sabe mais porquê de nada. Acabou, de tanto porquê que eu já respondi, eu já voltei para ele a pergunta. Mas é claro, ou ele acorda às 5h30 da manhã. Você acha que não passa na minha cabeça? Nossa, tá vendo? Se eu desse uma telinha ali, eu podia dormir 1h30 a mais. Claro. Sempre tem uma justificativa e uma desculpa. Mas se a gente se coloca neste lugar de que assim, eu posso sofrer um pouco aqui, no sentido de ter que me entregar, de ter que demorar mais numa atividade, por mais para tentar fazer desse jeito, porque uma vez que você não dá tela, a criança vai chegar um momento que ela vai contar os dentes, então é um caminho contrário. Quem já deu não consegue entender como não dá, porque você já viciou a criança em ter um disparo ali de dopamina, né, que ela não consegue mais ver prazer em outras coisas. Agora, se você já parte dessa premissa que vai dar trabalho, porque ser mãe é isso, talvez você consiga chegar num ponto que sim, você vai ficar cansada, mas que a criança já entendeu que tem uma outra alternativa. Porque eu entendo que não é fácil, mas eu acho muito mais difícil ter que lidar depois com uma criança que está viciada e que vai ter comportamentos dificílimos, que não vai te ouvir, que não vai ter atenção. Aí é uma roda que a pessoa não consegue mais sair. Tá, mas deixa eu fazer uma outra, jogar um pouco mais de fogo então. Eu quero ver a doutora André também. Você via desenho antigamente? É isso. Tá, eu via. Eu acho a gente que minha cresceu mãe errou vendo a muito. Xuxa, pô. Não é isso? A Silvio gente Santos. acordava de manhã cedo pra ver Smurf, aí tinha toda a o esquema do desenho, tá ligado? Por último, tu já sabia quando voltava do colégio, tinha aqueles últimos desenhos, aí era o Jaspion, era os mais japoneses. Os primeiros eram o Smurf, aí vinha Tom e Jerry, aí tinha no SBT e tinha na Globo. Beleza, a gente viu isso. Nós crescemos assim. Mas nós chegamos aqui. É isso. Ficou ruim. Por que é tão ruim? Eu entendo, eu concordo, eu disse que eu concordo. Eu acho absurdo. Estou andando no shopping, eu vejo os pais com os carrinhos, as crianças no carrinho aqui. Aí é demais. Eu acho absurdo. Por quê? Porra, tá passeando, deixa a criança ver a loja, deixa a criança distrair com a paisagem. Tudo bem. Mas também, qual é o equilíbrio, doutora Andréa? Porque, porra, a gente chegou aqui vendo TV, velho. Agora, se falasse pro nosso bisavô da televisão, ele vai falar, vai destruir a família. Entendeu? Mas aí